Fala aí galera, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez um vídeo um pouco mais rápido sobre Loop 7, porque eu quero falar sobre um personagem que apareceu nos últimos episódios, que é aquele tal de Michel ou Michael Sansei, seja lá como vocês queiram falar o nome dele, porque eu achei esse cara um tanto bizarro. Então eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre os episódios em si, também um pouco sobre esse cara e também eu quero deixar no final um dilema pra vocês, beleza? E não precisa colocar a vinheta, Oswaldo, porque esse vídeo vai ser rápido, eu vou me emendar. Beleza? Mas então, galera, só pra contextualizar vocês, nesse mundo de Loop 7, esse tal de Michel, eu vou chamar ele de Michel Sansei, mas pode, não interessa como você chama, se é Michael, sei lá. Mas esse Michel Sansei, ele inventou lá a pólvora negra, que é um objeto feito exclusivamente para explodir coisas e pessoas. Então é um objeto que até o momento não tem uma utilidade boa, só tem uma utilidade de destruição. Né, pelo menos a priori. E aí ele tinha essa pólvora e ele nunca tinha entregado pra ninguém, porque ele estava procurando alguém que fosse um líder que merecesse usar essa pólvora, né? E aí que vem a grande questão, porque agora a gente vai ter que ir um pouquinho pra cabeça do Arnold, né? Porque vocês vão lembrar, quem viu, que esse Michel escolheu o Arnold como o cara que deveria usar esse veneno dele, que ele chama, a forma que ele chama a pólvora negra. E por que ele achou isso? Porque ele viu que quando o príncipe Kyle, que é aquele que fica todo de branco, ele também é branco, ele parece um fantasma lá, né? Que quando ele foi tentar fazer um acordo com o Arnold, a resposta do Arnold foi o seguinte: olha, o seu reino não tem nada a acrescentar, então é muito mais proveitoso para mim atacar o seu reino do que me unir a você, né? Então ele percebeu um traço na conduta, na personalidade do Arnold que agradou muito ele. E isso é mais explicado naquele momento que a Rishi tava lá fantasiada de homem, treinando espada, né? E aí o Arnold vê ela e chama ela lá pra um canto, né? E começa a falar com ela. Aí eles discutem várias coisas e tem uma hora que é muito emblemática, uma coisa que o Arnold falou. Porque a Rishi tenta convencer ele a não entrar em guerra, a não fazer guerra, inclusive contra o reino do Kyle. Só que ela fala o seguinte: eu sei que você é um cara bom, né, tentando pegar pelo lado humano dele para ele não fazer a guerra. Só que ele fala o seguinte: olha, você pode achar o que quiser, mas lembre-se, para esse reino, a guerra não é uma opção cruel, é só uma ferramenta política. E isso é muito fato, tanto que se você for ver, alguns estrategistas, como é o caso do Clausewitz, que é um cara da Prússia, lá um estrategista militar da Prússia, ele fala uma frase muito comum, que muita gente conhece, que é o seguinte: a guerra é uma extensão da política por outros meios. Então, quando a política falha, a guerra entra. Basicamente isso. Então, o Arnold, ele tem esse pensamento. Ele não é um cara mau. Você pode ver que o tempo inteiro falam que ele sempre tenta o bem do povo dele, né? E até mesmo o Kyle, que disse que estudou sobre ele, falou o seguinte: olha, quando ele matou a família real, foi para evitar mais alvoroço, mais problema e poupar os cidadãos. A galera, o povo, sim, basicamente. Então, ele tem esse pensamento, de certa forma, humanitário, mas ele leva muito a sério a liturgia do cargo. Então, ele é bem pragmático. Se for necessário ele entrar em uma guerra pelo bem do povo dele, ou seja lá o que for, ele vai fazer. Ou, pelo menos, é assim que ele tenta passar a imagem. Porque não sei se lá pra frente vai ter algum plot twist na história, vai mostrar alguma coisa dele que não foi mostrada. Isso eu não sei, que eu não conheço o material original. Mas até o momento é isso. E porque o Michel viu essa característica nele, é que ele quer entregar a pólvora pra esse cara. Então ele quer entregar a pólvora para o Arnold com a intenção que ele use e mate gente. Caramba. Assim, se você for reparar, o que ele quer realmente é ver a pólvora dele sendo usada, matando um monte de gente. E é isso, né? E você pode falar: nossa, mas será que é isso mesmo que ele quer? Vamos agora trazer algumas frases, algumas coisas que ele falou que me deixou deveras preocupado. Porque assim, veja bem, eu já vi muitos criadores, muitas pessoas que inventaram tecnologias que, quando viram a tecnologia dele sendo usada pro mal, se mataram, entraram em depressão, ficaram tristes. Porque uma pessoa que não é um verdadeiro psicopata quer ver uma invenção dele usada pro bem. Sim. Sabe? Ele não quer ver... A pessoa que tem empatia não quer ver uma invenção que ele fez sendo usada pra matar, pra destruir.
Isso não faz sentido, né? Inclusive, até mesmo quando alguém faz uma invenção, as pessoas que gostam dessa pessoa e vê que essa invenção está sendo usada de forma errada, ficam putas, né? Mas ele não. Então, saca só. Então, o primeiro traço de psicopatia nele é exatamente isso. Ele fez uma invenção e vai entregar essa invenção na mão da pessoa que vai causar a maior destruição possível. Então, assim, ele nem entregou para vários reinos para gerar aquilo que eles chamam de equilíbrio do medo, né? Que eu tenho uma arma, você também tem, ninguém ataca ninguém porque um tá com medo de sofrer. Não, ele vai entregar para um. Ou seja, ele quer ver o caos mesmo. E assim, ele não demonstrou hora nenhuma remorso, hora nenhuma empatia com as pessoas que vão morrer. Então, isso já é um caso muito típico de psicopata. A segunda coisa que me chamou muita atenção nele foi quando ele falou o seguinte. Ele pegou ele falou uma coisa que basicamente todo mundo que é muito mau caráter ou psicopata realmente fazem. Que é o quê? Pegar uma coisa e relativizar as coisas do mundo. Por exemplo, ele fala assim... as pessoas falam que você tem que usar as coisas da maneira correta. Mas o que é uma maneira correta? Sabe quando você tenta relativizar? Tenta botar como se bem e mal não existisse, como certo e errado não existisse? Sabe, isso é uma bizarrice. Isso é coisa de dois tipos de gente. Ou gente canalha, que quer te confundir, quer deixar seu código moral, a ética que nós temos, nuviada, tipo assim, quer atrapalhar você de pensar de forma ética. Ou dois, é uma pessoa que não consegue entender o malefício de certas coisas, porque não tem empatia com ninguém. Então... pra ele ver alguém sofrendo ou não, tanto faz. Então não tem muito certo ou errado. Você entende? Só tem essas duas possibilidades. Porque assim, cara, eu preciso mesmo argumentar? Eu acho que não, né? Que, sei lá, você chegar, chutar um cachorro na rua, bater num cara, violentar uma pessoa, é errado? Porra, eu preciso argumentar? Tipo assim, são coisas que são óbvias. Então, o que é certo, o que é errado? Pelo amor de Deus, nós temos algumas coisas que realmente... fica um tom cinza, não é nem o branco nem o preto, não é certo nem errado, ele tá lá no meio termo. E essas coisas você discute. Agora, explodir pessoas não é uma coisa que você discute. Tipo, sem motivos, né? Tipo, sei lá, se a pessoa for te explodir, se explodir ela de volta, você pode argumentar. Legítima defesa é o raio que os parta. Agora, assim, deliberadamente, vai querer me dizer que não tem como definir certo e errado em algumas situações? Pelo amor de Deus. E isso daí é uma característica típica também de gente ou muito manipuladora, muito sem vergonha, muito canalha, ou dois, uma pessoa totalmente sem empatia. Não tem como. Todo mundo que relativiza o que é certo, pelo amor de Deus, você não pode levar essa pessoa a sério de hipótese nenhuma. E depois ele ainda fala assim, outra coisa, você vê que ele não entende, parece, a dor das outras pessoas. Ele fala assim, é tão errado querer ver o efeito que as minhas invenções vão gerar no mundo, quando quando a sua invenção vai botar o mundo de cabeça pra baixo, como ele mesmo disse, tem. Sabe, se você for fazer uma invenção, se for criar uma parada que pode destruir a sociedade, tem muito problema você querer ver. Total problema. Aí ele fala umas paradas assim, sem pé nem cabeça. Uma coisa nasceu pra isso, tem que seguir a função dela. Uma coisa delirante, uma coisa de gente doida. Caramba. Tipo, porque o pai dele falou pra ele quando ele era criança que ele era tipo um arauto da morte, porque a mãe dele deve ter morrido no parto, coisa assim. E falou, você veio pra trazer morte. Tipo, uma coisa sem pé nem cabeça, uma coisa fora da realidade. Como se alguém tivesse essa predestinação só porque a mãe morreu no parto. Tipo, sabe, não tem muito sentido. Então isso mostra, por vários ângulos diferentes, o quanto que esse cara é bizarro. E tem um momento que ele fala exatamente isso. Ele fala que as coisas devem cumprir o seu papel. Aí a Rishi, inclusive, pergunta... mesmo que tenha que matar um monte de gente, ele fala, exatamente. E aparentemente sem demonstrar nenhum tipo de empatia nem nada. Então, aqui acontecem duas coisas, tem dois caminhos muito interessantes. Eu já imagino qual que vai ser o caminho do anime, mas tem o outro que é o que me agradaria mais. E no final tem o dilema que eu quero deixar pra vocês, que eu acho que vai ser muito interessante todo mundo pensar um pouco nisso. E o ponto que eu acho que o anime vai abordar é o seguinte, eu acho que ele não vai ser exatamente um psicopata, ele vai estar em algum momento confuso e de alguma forma eu acredito que a Rishi vai conseguir convencer ele a não entregar a pólvora pro Arnold. Eu acho que no final das contas ela vai conseguir dar um jeito de fazer isso. O que não me agrada tanto, por alguns motivos. Primeiro, ele tem toda uma personalidade estilo de um psicopata mesmo. Não teria como ela tentar ir pelo lado humano dela. Tanto que, cara, vale lembrar que na terceira vida dela, se eu não estiver enganado, ela tentou convencer ele
durante o tempo inteiro que ela ficou com ele, que foram anos, não conseguiu, e a guerra estourou e ele entregou a pólvora pra quem tinha que entregar. Então, é surreal imaginar que ela iria conseguir pegar o lado emocional dele nesse momento, em tão pouco tempo. Outra coisa é que não tem como você fazer um acordo muito bem com ele, porque teoricamente só tem que ganhar. Ele pode vender aquilo, ele pode... sei lá, tipo, ele vai ver a invenção dele virando o mundo de cabeça pra baixo, como ele mesmo disse. Então, por que ele não faria? Você entende? Eu acho que é complicado. Mas por ser um shoujo, que tem uma pegada até um pouco leve em alguns pontos, eu acredito que não vão pegar um cara bonitão, aquele jeitão todo. Aquele cara é o tipo de personagem que vai ficar ao redor da protagonista. Não é o tipo de personagem que vai virar um vilão. Que vai virar o cara doido, que não tem salvação, que... enfim. Eu não acho. Agora, se fizer isso, eu até gravo um vídeo aqui, final... elogiando essa obra, e eu vou dizer que ela vai ser a minha obra favorita dos novos dessa temporada. Se eles fizerem isso, botarem aquele cara como vilão, que é o que eu acho que deveria ser, eu vou dar muita moral, porque eu vejo o anime fazendo uma coisa completamente diferente, igual mais ou menos fizeram com o irmão do Arnold, que parecia que era o vilão que queria o mal dele, mas na verdade não era, enfim. Você sabe como que funciona o modus operandi normalmente desses animes. Mas eu acho que o ponto mais interessante seria realmente ele não ter uma redenção, visto que ele aparenta um psicopata. E eu, sei lá, acho que seria muito... o ideal seria ela dar um jeito de expulsar ele de lá, não deixar ele falar com o Arnold e sair brigado mesmo. Eu acho que seria a forma mais correta de resolver isso, porque realmente eu não vejo como convencer ele do contrário, né? Aí, obviamente, vão colocar algum lado humano dele que ele não aparenta ter. Mas agora vem... o grande dilema, que é o que eu queria colocar nas mãos de vocês. E é o seguinte, para vocês responderem isso, vocês têm que entender a premissa, qual que é a pergunta da forma ampla. E é o seguinte, eu quero que vocês se coloquem no lugar da Rishi. Imagine que você é ela, imagine que um professor, um cara que você conheceu em outra vida, está querendo fazer isso, pegar uma arma que vai gerar a morte de muita gente e entregar para um cara que vai usar ela e vai gerar um caos. Certo? Você tem esse cenário. E por você já ter vivido outras vidas, inclusive a vida com esse médico, esse doido, esse psicopata, você sabe que seria quase impossível convencer ele ou impedir ele. Convencer é impossível, mas seria quase impossível evitar que ele faça isso de forma pacífica. Certo? Então aqui você tem que tomar uma das duas escolhas. Só tem essas. Ignore as outras. Não me venha com, eu vou bolar uma terceira. Imagine nesse caso que só existam duas possibilidades. Beleza? E a primeira possibilidade é tentar até o fim resgatar esse cara ou impedir que ele fale, mas de forma pacífica, não fazendo nada contra ele, mas tendo 90% de chance de falha. E se você falhar, muita gente vai morrer. Ou 2, você sendo a Rishi, que sabe lutar muito bem, e ele provavelmente não sabe lutar, você teria que pegar uma espada com as próprias mãos e matar um cara que você conheceu e até gostava de outra vida. Você teria que, a sangue frio, matar essa pessoa, sujar as mãos mesmo, para impedir uma probabilidade de 90% de chance de muita gente morrer. Mas se você fizesse isso, você garantia que não haveria mais derramamento de sangue, só o do psicopata. E aí, você teria culhão, teria coragem de pegar uma espada e matar uma pessoa que você admira e gosta para salvar outras? Ou você preferia tentar até o fim fazer a coisa mais certa e ninguém morrer, mas mesmo arriscando a vida de um monte de gente? Qual que é a sua... O que você pensa? Qual que é a sua característica? O que você gostaria de... O que você faria se estivesse na pele da Rishi e esses fossem os dois cenários possíveis? Quero muito saber o que vocês... Acho muito interessante esse tipo de conversa. Deixem aqui nos comentários, que eu vou querer ouvir, eu vou ler todo mundo que comentar, beleza? E vai ser legal conversar com vocês. Mas então, galera, eu acho que é isso. Então, eu acho que eu falei, né, um pouco da psique desse cara e do Arnold. O que eu acho que vai acontecer no anime, né, que eu acho que ele vai ter uma redenção, infelizmente. O que eu gostaria que fosse, que seria ele ser um vilão mesmo, porque pra mim armaram todo o cenário pra ele ser um vilão. Então, eu gostaria de ver ele sendo realmente um cara ruim a ser batido. E também deixei o dilema pra vocês, que é a coisa mais interessante, que eu tô mais curioso para ouvir de vocês, beleza? Mas então era isso. Se vocês gostaram desse vídeo, um pouquinho menor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder outros vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.